Será que todo antinomista é também um antissemita? E na sua opinião, um cristão pode ser um antissemita? Mas afinal de contas, o que é antissemita? Segundo os dicionários da língua portuguesa, o antissemitismo é uma forma de preconceito, racismo e discriminação direcionada aos judeus. Então se prepara para assistir comigo mais um show de horrores. Vamos ao vídeo. A igreja de Cristo, ela não é uma igreja judaica. Verdade, a igreja de Cristo não é judaica. Embora Jesus fosse judeu, seus discípulos judeus, e seus seguidores também judeus. Segundo Jesus, a sua igreja não é uma denominação religiosa, ainda que se possa encontrar sinceros cristãos nessas denominações, inclusive a sua. Por outro lado, a igreja de Cristo se mostra invisível e universal. Veja o que disse nosso mestre em João 10 verso 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. E mais, em Tiago 1 verso 27 está escrito: a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Também disse a samaritana: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4 verso 23. Como disse, a igreja é conhecido pelo pastor e somente ele pode dizer quem é sua igreja. Vamos continuar. A igreja dos homens, sim. Porque quanto mais judaísmo, mais escravidão. Calma, pastor. Não é o judaísmo quem escraviza o homem, é o legalismo produzido pela natureza pecaminosa quem escraviza o homem. E me parece que você está fazendo exatamente o que está condenando, só que o inverso, você está escravizando seus membros com esse discurso antissemita. Cuidado, Paulo já havia prevenido a igreja a respeito desse tipo de discurso. Veja. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11 versos 12 a 27. Então não se glorie achando que é melhor que nossos irmãos judeus. Vamos ver o que ele tem mais a dizer. Mais prisão. Porque a lei de Moisés escraviza, a graça liberta. Como disse no início desse vídeo, minhas suspeitas estavam certas, pelo menos nesse caso.
Veja aí o antinomismo se revelando. Agora ele acusa a lei de Moisés de algoz, mas não era o judaísmo? Se decida, amigo. Agora, falando sério, o tal líder aí do vídeo acredita que Moisés é o responsável pela legislação do Sinai. Então, vamos esclarecer esse ponto para quem sabe ele aprenda. Moisés não escreveu uma única lei por iniciativa pessoal, não poderia fazê-lo devido à sua natureza pecaminosa, como diz, por exemplo, Paulo, que todos pecaram. Ademais, o padrão anunciado no Sinai era tão elevado que o próprio Moisés teve que submeter-se a ele. Se a lei fosse de Moisés, ela, por consequência, nasceria enferma, e nem ele mesmo a cumpriria, sem dizer que tal lei seria apenas um reflexo de sua própria imagem manchada. Portanto, ela não seria suficiente para mudar o caráter dos hebreus, uma vez que sua aplicação mostrar-se-ia subjetiva do ponto de vista pessoal, isto é, alguém poderia não aplicar em sua vida pela debilidade e fragilidade do legislador Moisés. Então, a lei não é de Moisés, amigo líder, a lei é de Deus, perfeita, justa e boa, e que reflete o caráter imutável de seu legislador perfeito, sem deficiência e sem subjetividade, mas sim um padrão moral santo e elevado. E você, amigo, também acha que a lei é de Moisés? As Escrituras nos revelam, a respeito de Moisés, o seguinte: ele foi escolhido para uma missão, libertar seu povo da escravidão egípcia, e, por seu intermédio, isto é, seu ministério, Deus revelou seus estatutos e mandamentos ao seu povo. É por isso que, naturalmente, é dito ser a lei de Moisés, não no sentido de ser ele o legislador, e sim o canal pelo qual essa lei foi revelada. Então, cuidado amigo e amiga, com este discurso, pois parece que a intenção aqui é rebaixar o padrão da lei para justificar a sua incapacidade de cumpri-la, ou mesmo justificar seus erros e pecados contra a lei. Quanto à graça, não há o que discutir, somos salvos pela graça, que é um dom gratuito. A lei continua exercendo sua função, revelar o caráter de seu legislador, mostrar nossa debilidade e insuficiência diante de Deus, nos apontar o Messias e, por fim, se não nos arrependermos e entregarmos nossa vida a Jesus, nos condenar. Não saia daí, que tem mais heresia, ouça. E então me foi apresentado estes textos para dividir com os senhores. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 13. E disse Paulo: nós não somos como Moisés. Ora, se nós não somos como Moisés, como é que eu vou colocar os elementos da lei dada por Moisés num local que se chama igreja? Se eu não sou como Moisés, para que equipar? Para que o castiçal? Porque são elementos da lei. Se eu não sou como Moisés, por que é que eu vou praticar os rudimentos da lei de Moisés? Se ali diz que nós não somos como Moisés. Se nós não somos como Moisés, somos como quem? Como Cristo. Veja a confusão do líder. Ele usa um texto de Paulo e faz uma aplicação totalmente descontextualizada da carta. Se ele quer fazer uma crítica pontual aos cristãos que usam elementos da fé judaica, tudo bem, entendo, mas o problema é usar um texto que nada tem a ver com o assunto aqui. Veja a falta de compreensão. Não ser igual a Moisés, para Paulo, não tinha nada a ver com os emblemas, como talite, quipá e outros elementos da fé judaica, e sim em comparar a glória do Sinai com a glória de Cristo. No contexto, Paulo diz que os judeus, por não aceitarem ou se permitirem ver o cumprimento da promessa em Cristo, ainda permaneciam com as escamas nos olhos para não compreenderem o mistério de Deus. Do mesmo modo como os hebreus não ousavam fitar o rosto de Moisés por causa do véu que este trazia sobre o rosto, para que de certa forma esconder o reflexo do legislador revelado na lei. Porém, quando eles deixavam que as escamas caíssem, sua visão era aberta para contemplarem a majestosa glória de Cristo. Mas infelizmente o nobre líder do vídeo quer apenas criar confusão na mente dos incautos e neófitos, destilando seu desprezo pela lei e pelos judeus. Lamentável. Se você gostou do vídeo, segue a página para mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo e fica na paz.